Olá, meus amigos, mais um episódio do Márcio em Ação. E hoje o meu convidado especial é o pastor Valdemar, que ele vai falar de fé e política, conscientização. Mas antes, eu quero convidar você a entrar nas minhas redes sociais. Segue aí no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook, para você ficar por dentro de todos os episódios. Pastor, boa noite, muito obrigado por estar aqui na minha casa. Seja bem-vindo. Boa noite, Márcio. É um prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. E estamos à disposição. Maravilha, meu irmão. E o convite do senhor aqui hoje é o quê? O senhor, como pastor, há quanto tempo o senhor já está na vida aí com Deus, na fé, pregando? Márcio, eu já estou nessa caminhada, já são 17 anos, né, que eu aceitei Jesus, conheci a Jesus, mas que eu estou como pastor, trabalhando efetivamente para o reino há 12 anos. 12 anos que eu me dedico só à obra Amém. do Senhor, como pastor presidente da igreja onde eu dirijo. É lá em Itajuba, né? Itajuba. Na divisa com Pissarras. Na divisa, bem na divisa, na rua 1004. Rua 1004. Amém. A benção, já tive lá. Já teve lá, é benção, Márcio. Pastor, e hoje a ideia é a gente conscientizar, falar de fé e política. E eu queria a opinião do senhor. Qual a importância da população entender fé e política na igreja? Não é bom falar, mas é bom as pessoas estarem por dentro, né? O que é que o senhor tem para me dizer? Márcio, nos dias como hoje, é impossível a gente não falar em política em qualquer meio ou qualquer segmento que a gente possa estar inserido, seja numa empresa, seja numa escola, numa faculdade e numa igreja também. Então, eu acredito que hoje a mente do povo já se abriu um pouco mais sobre a se falar de política em fé, em religião, porque a gente está inserido nesse contexto político de uma cidade. Ela é constituída de vários membros, de vários segmentos, de vários tipos de crenças e religiões. E nós, como cristãos, temos e devemos, sim, temos o dever de falar em política, sim, instruir e orientar o povo cada vez mais a importância da gente ter a mente aberta para se discutir assuntos na política. Isso é válido, muito válido. Até a palavra de Deus fala que quando o justo Governa, né? o povo se alegra. Provérbio 29:2. Sim, senhor. E com certeza Deus já deixou a palavra para a gente poder se atinar, a gente se acordar e a gente ver a importância que é a gente estar por dentro disso daí, né? Pastor, uma história, até estava falando com o senhor agora há pouco, que eu gosto muito, que é de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sim. Que foram políticos, né? Exatamente. Foram políticos. Junto com Daniel na Babilônia, tiveram um papel de suma importância para o cristianismo dentro de um povo diferente, idólatra. Então a gente vê que Deus sempre escolhe pessoas para estar no lugar certo, mas para fazer cumprir os propósitos divinos. E por que não a gente levar isso, trazer isso da antiguidade para os dias atuais? Uhum. É que houve um período muito grande, Márcio, eu acredito, de omissão de muitos cristãos, e se omitiram e se esconderam e evitaram falar de política, e aconteceu que, pela fé, espiritualmente falando, o inimigo ganhou campo. Verdade. O inimigo ganhou campo, e aí tem muitas cidades, estados, países governados por potestades, por gente que não corresponde aos interesses cristãos, aos interesses da família, e aí virou uma bagunça, né, Márcio? Verdade, verdade. E a importância do nosso povo estar consciente, né, Exatamente. pastor? Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço que estava meditando na palavra de Deus sobre política e fé. E posso estar errado, mas uma das primeiras eleições que teve na Bíblia, eu meditando, foi quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás. E eu estava meditando nisso daí. Por quê? Foi democraticamente, né? Foi democrático. Teve os dois candidatos. A escolha foi do povo. A escolha foi do povo. Jesus e Barrabás. Teve um palanque, teve eles lá na frente do povo, teve uma organização que convidou toda a população. Foi uma eleição. Foi um comício, digamos assim. E colocou todo o povo lá. E Pilatos disse o quê? Quem vocês querem? Exatamente. Né? Jesus a escolha estava na mão do povo. Estava na mão do povo. Estava na mão do povo, exatamente. E foi democrático. Sim. Foi livre, não foi imposto. Não foi, vocês vão escolher Barrabás. Mesmo que a escolha tenha sido errada, mas certa para cumprir os propósitos divinos, aos olhos humanos foi errada, né? Sim. Mas a opção estava para o povo.
Foi dado o Poder de livre-arbítrio, escolha do povo. Sim, né? sim. Foi E dado assim é hoje em dia. assim hoje em O dia, povo tem o verdade. poder de escolha e escolher aquele que vai colocar sim ou não no lugar, no devida cadeira, né? Uhum. Por isso que eu vejo lá, claro, Deus usou para poder cumprir o O projeto, propósito o dele, sim. propósito, né? Se o povo tivesse escolhido Jesus, Deus tinha feito outra maneira, Sim. né? Mas o que eu estava meditando é o quê? Foi feita uma eleição. O ambiente, O né? O ambiente sim. foi democrático, Sim. foi livre. E hoje, mas aquele povo teve o poder nas mãos de decisão. Isso que eu estava meditando. E hoje não é diferente. Então hoje não é diferente, mas eu estava meditando mais a fundo, eles não procuraram saber o histórico dos candidatos. Exatamente. Então, Jesus estava lá e Barrabás também. Mas só que ele já sabia que Barrabás estava condenado já, né? Muitos votaram, vamos dizer assim, ou escolheram Barrabás no lugar de Jesus, porque não conheciam, até conheciam alguma coisa, mas acreditavam no que falavam naquele momento. Uhum. Né? Que tinham os acusadores, as pessoas que estavam ali para acusar Jesus, e aí muito foi indo pela cabeça dos outros. E na política acontece assim É a hoje em mesma dia. coisa. Muita gente vai Eles pela tese dos outros. e não procura entender e conhecer os candidatos. Uhum. Então, hoje, o que a gente faz, né, é conscientizar, que é o que o senhor faz hoje na igreja, né? Sim. Aconselhar, conscientizar, para as pessoas poderem tomar uma decisão certa, na verdade. Eu estava até meditando, Márcio, antes de vir para cá. A Bíblia nos ensina, e tem uma passagem muito importante, que ela é válida para todos as etapas e áreas da nossa vida, em todos os segmentos. Pelo fruto se conhece a árvore. Verdade. Então a gente pode aplicar isso em qualquer área da nossa vida, não só na religião, não só na crença, na fé, mas em qualquer segmento profissional, familiar, eclesiástico. Se você observar os frutos da árvore, você vai ver se é bom ou se é mal. Porque a Bíblia diz que não pode uma árvore má dar bons frutos, e nem uma árvore boa dar fruto ruim. Uhum. Então, política é assim, a gente conheceu o histórico do camarada, se ele tem uma boa família, se ele tem bons princípios, se ele faz alguma coisa em benefício da comunidade, ou se ele faz alguma coisa em benefício para alguma pessoa, se ele é alguém que agrega valores, isso tudo tem que ser observado. E se ele faz isso há um bom tempo, ou se ele só está fazendo agora momentaneamente. Que tem dessa, aparece muito, né? É, porque tem pessoas que se convertem agora, né? Aí a eleição, os candidatos estão tudo dentro da igreja. Sim, verdade. Tudo dentro da igreja. Termina a eleição, se desconverteu, desaparece. Aceita Jesus e depois não aceitam mais. Mas né? A gente que já é pastor há um período de tempo, a gente já sabe como funciona, né? Uhum. E aí tá aí um fator que eu falei, por isso que a gente observa os frutos. Uhum. Já vê qual é a caminhada do amigo, ele sempre já veio na igreja, ele ajudou alguma denominação, alguma entidade, a sociedade já foi beneficiada com alguma luta que esse cara fez, já teve em favor dos mais necessitados, do povo carente, ou se ele caiu de paraquedas. Que existem muitos, né, Márcio? Isso é verdade. De paraquedas. É verdade. E é isso, o que o senhor falou é muito importante, a gente vê os frutos, né? Sim. Ó, o camarada já teve, por ano, 4, 5 mulheres. Tem 3 filhos por aí. Porque o meu foco, pastor, é o quê? É a família. Por isso que sempre tem aqui esse bonequinho aqui que representa a minha família, que representa o azeite, representa o Espírito Santo. Até meu cachorrinho está aqui. É a gente preservar a família. Eu acho que quando a gente preserva a família... na Bíblia, eu não sei se o senhor vai conseguir me lembrar agora, que está escrito lá, acho que é o bispo ou o pastor, se ele não governar a própria casa, né? 1 Timóteo 3. Né? Se ele não governar a própria casa, ele não é apto para dirigir uma igreja. E assim, como é que ele vai dirigir uma cidade, um estado, um país, se ele não administra a própria casa? Todo pilar de uma sociedade, Márcio, ele está embasado no quê? Qual é o pilar? Família. Constituição, família. É mandamento divino e é a base de qualquer sociedade, independente de religião. Se eu tô mal com minha esposa, como é que eu vou estar bem com Deus? Não tá bem. Como é que eu vou fazer bons negócios? Não tá bem. Como é que eu vou dirigir uma Câmara de Vereadores ou uma Prefeitura? Você tá entendendo? Então a família é o pilar de tudo. É a base para tudo isso. Por isso que a importância das pessoas vasculhar a vida dos candidatos.
seja como o senhor atua hoje em Barra Velha, Pissarras e Penha, né? Sim, Graças a Deus sim. que o senhor, né, tá salvando almas aí. Então, todas essas pessoas que vão estar assistindo agora o senhor, independente do município que ela estiver assistindo, é a conscientização, a importância delas Sim, analisarem o candidato, ver, o cara é casado, não é casado, cuida bem da família, não cuida bem da família. É um direito nosso, né? exatamente. Porque o voto não tem preço, ele tem valor, Tem valor, exatamente. tem valor, A né? gente sabe que é uma pena, mas muitas pessoas vendem o Uhum, seu voto, trocam por coisas, né? E aquela coisa, no momento, talvez para ela seja benéfica, mas serão 4 anos prejudiciais na vida daquela pessoa, porque ela verdade. vendeu um voto errado para um camarada que às vezes não tem uma boa índole, uma consciência, ou até um conhecimento mesmo, né, Márcio, de Sim, senhor. política e dos problemas da cidade. E entra lá e vai ser 4 anos que vai patinar mais um pouco a cidade. E o pior não é isso. O pior é que quando ela passar por dificuldade, o diabo vai fazer ela lembrar. Você vendeu, não tem nem como cobrar. Você vendeu o Você seu fez voto errado, lá, você sim. trocou pelo um saco de cimento, ou uma cesta básica, ou uma Uhum. ajuda de gasolina. Como é que ela vai cobrar? Se ela vendeu o direito dela, Exatamente. né? Não tem como Não cobrar. tem, Não não tem. tem. Então, pastor, como eu lembrei agora aqui, o valor que tem o voto, não preço. Como a gente estava falando agora sobre Jacó E e Esaú? Isaú, que ele vendeu o direito da primogenitura, né? Sim. Porque um estava vendo o preço e o outro viu o valor, Uhum. que era algo invisível, né? Sim. Algo invisível. Então é esse valor que nós temos na nossa decisão. É algo invisível. Então, olha como é espiritual. Agora, na época de eleição, eu sou candidato também, muitas pessoas são, e a gente vai pedir algo invisível para as pessoas. É o Sim. direito. Não, eu estou pedindo o teu voto, eu estou pedindo o teu direito de você decidir. Se for parar para meditar, é muito espiritual. Sim. A mesma coisa como Totalmente. Esaú e Jacó ali, um vendeu o direito. Ah, não estou vendo, não é apalpável, Não é palpável, não é apalpável. é. Ah, isso não vale nada, então E vai lá. naquele momento, que ele estava cansado, com fome, ele achou que valia a pena. E alguma pessoa, por uma dificuldade que está passando, vai achar que vale a pena Verdade. trocar um voto por uma, que nem você falou, uma cesta básica, uma gasolina, um caminhão de terra. Mas serão 4 anos aí que você não vai poder cobrar nada. Verdade. Depois vai vir, né? A situação vai cobrar e aí eu São vendi o meu valores direito. inegociáveis, né, É isso Márcio? aí. Inegociáveis. Por isso que é importante, pastor, o senhor aqui hoje, porque eu sou cristão, eu sou obreiro, mas uma coisa que eu aprendi é a gente tem que ser submisso às autoridades, principalmente às autoridades da fé. Então o senhor é Uhum. mais capacitado para falar do que eu, né? A questão da conscientização. A gente conscientizar o nosso pessoal e eles entenderem que o poder está na nossa mão Sim. de decisão. E o direito nosso de cobrar e analisar os candidatos, Uhum. né? Isso é muito importante, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita, Márcio, é uma análise de consciência que a pessoa tem que fazer. Então, não adianta a pessoa falar assim, não, eu vou votar no fulano porque eu gosto dele. Ah, eu não vou votar no fulano porque eu não vou com a cara dele. Ou o outro é engraçado. Sim. Você tem que fazer essa análise pessoal, e isso é particular, é sua, porque você vai ser responsável por colocar na cadeira de uma prefeitura pessoas que vão reger uma cidade, que vão cobrar, vão fazer as leis. Uhum. Então é muito importante. Então não dá para a gente tratar uma coisa tão importante de uma forma aleatória e falar assim, não, qualquer um que entrar tá bom. Não, É. não tá. Esse pensamento já não serve mais. Uhum. Independente de religião, né, Sim, Márcio? senhor. Independente de religião. Mas nós cristãos, vou falar pelo povo cristão, ficamos muito tempo na omissão, se escondendo com aquele jargão de que política e religião não se mistura. Uhum. Ah, porque um político entrar numa Câmara de Vereadores ou num Senado, numa Assembleia Legislativa, porque se corrompeu. Não, é porque ele quer fazer a diferença. E tem muitos exemplos na Bíblia de cristãos no meio da política que foram usados para fazer diferença para o seu povo. Uhum. Então tá aí, tem que partir desse princípio de que está na hora da gente fazer essa reflexão, essa análise, e sim, colocar umas pessoas de índole, de estrutura familiar, entendeu? Que não vai entrar na política com segundos interesses, intenções, mas sim para fazer um bom governo
para a comunidade, para a população. Sim, Eu acho que senhor. a primeira consciência é essa. Eu estou falando aí agora, um amigo nosso em comum, que é o deputado Sérgio Mota, Uhum. o bispo Sérgio Mota, e Sim. a importância dele na pandemia, né? De Então, suma importância. poxa vida. Então, todos os centros religiosos, igreja evangélica, católica, centro espírita, centro de Uhum. Umbanda, Quimbanda, todos os centros religiosos, ele brigou lá. Sim. Então, na pandemia, nenhum centro religioso estava funcionando, né? Então, os católicos estavam na frente da igreja católica orando, os evangélicos também. Eu não sei se teve mais estados, mas eu não sei se foi Santa Catarina, o único ou um dos únicos que tiveram Então, essa. ele conseguiu em Santa Catarina, e aí ele foi para o Paraná e conseguiu em Paraná No também. Paraná também, né? É, Sim. ele juntou Mas alguns muitos poucos, estados não conseguiram. não conseguiram. Sim. Então, através dele, lá em Florianópolis, falou com o governador e conseguiu 30% da capacidade das Sim. igrejas. Então, olha a importância do homem de Deus De lá. se ter alguém lá. Lá Sim. que pensa. Porque da mesma maneira que as igrejas estavam fechadas, as zonas estavam abertas. Sim. Estavam abertas. Então, poxa vida. Então, foi levado o quê? Que tanto o evangélico, católico, o espírita são centros religiosos que traz algo bom para a quem frequenta. Exatamente. E aí também, aí entra a questão do não preconceito e a gente respeitar a religião do próximo, né, pastor? Muito importante, Márcio. Então eu vi lá que o bispo, que é o deputado, ele respeitou o pessoal da Umbanda, o pessoal espírita, o católico, todo mundo foi para as suas religiões. Sim, é claro. E o cristão também foi A pro chuva altar. vem sobre todos, né, Márcio? A Sim, chuva senhor. vem e o sol também vem para todos. Aham. Então a gente não pode ser hipócrita de achar que um político, porque é cristão, ele está lá, ele vai lutar somente pela igreja evangélica. Não, isso é um erro. Foi Verdade. como eu falei, o que governa, governe para todo Pra o todos. povo. Para todos, Pra todos. exatamente. Então, um exemplo, sou candidato a vereador. E se eu for chamado na igreja católica, eu vou. Eu vou ter que ir. Precisa ir. Ah, o Márcio foi chamado lá no centro espírita. Eu vou, no centro Umbanda, eu vou. Agora, eu vou lá, eu tenho a minha fé. Sim. Eu vou respeitá-los e eles têm que me respeitar. O Na respeito é o verdade, princípio de tudo, né, eles não Márcio? podem me impor e eu não vou impor. Uhum. E aí que a gente entra na fé verdadeira, né? Exatamente. O fato de você ser evangélico não te impede a ter comunhão, a conversar, a decidir leis que favoreçam outras crenças. Não tem nada a ver. Eu acho que a gente tem que abrir a mente para isso aí. Uhum. E eu ainda encontro no meio evangélico muitas pessoas fechadas para esse tipo de visão, entendeu, Verdade. Márcio? E tem que abrir a visão e entender que o Márcio, se entrar lá, se for a vontade de Deus colocá-lo lá na prefeitura, ele vai ter que procurar os interesses coletivos Verdade. de uma comunidade inteira, independente de religião. Uhum. É pessoas. Sim. É representante E do partir povo. do princípio de que o respeito é o início de tudo. Então, a importância, foi o que me motivou mais também, a importância do deputado Sérgio Mota, quando eu vi a alegria do povo poder ir para a igreja e sentar à distância de 2 bancos, né? Foi uma E grande Foi vitória. uma grande vitória. No momento de dificuldade, no momento que as pessoas estavam clamando, chorando, gemendo, familiares morrendo, e a gente sabia que tinha alguém lá em Florianópolis pensando no próximo, Lutando. no coletivo. Então isso, pastor, me motivou muito, né? Me Uhum. motivou muito. Nós dois conhecemos ele, né? Sim, sim. Ele está assistindo agora. Um abraço para ele. Então Um abraço, isso, Sérgio Mota. Conheço. isso me motivou muito a ingressar, né, no contexto político. Por quê? Porque a gente precisa de Deus não é nos momentos bons. Nos momentos bons ninguém lembra de Não Jesus. lembra. É na dificuldade. E aí é na dificuldade que o político vai fazer a diferença para o povo. Uhum. Então é essa a minha visão. E muitas pessoas, independente da religião ou do segmento, eles valorizaram, viram a importância de uma igreja aberta Uhum. ou do local aberto onde ele exercita a sua fé. Porque o importante é exercitar a fé, né? Isso aí. Sem julgar ninguém, criticar ninguém. Exercitar a fé. E aí as pessoas queriam ir para um culto ou para uma sessão, que seja, para uma missa, e via fechada, a pessoa se viu em desespero, Márcio. Cresceu o número de depressão, Sim, de muito. ansiedade, Sim, cresceu o número de pessoas com problemas psicológicos, porque é cientificamente comprovado que se a pessoa orar, ela já relaxa, sim. né? Sim. Então, por isso que eu gostei muito da direção dele lá, porque liberou para todo mundo.
Então, eu acho que nesse momento, pelo menos aqui em Santa Catarina e em algumas partes do Paraná, o povo relaxou um pouco mais, pôde buscar a Deus de uma maneira mais próxima, né? Então, Sim. olha a importância e a importância da escolha que o povo fez em escolher ele lá como deputado. Não, Na foi hora muito certa, importante. na Foi hora muito certa foi importante. usado por Deus. Pastor, uma coisa que eu lembrei aqui agora também, a história que mistura fé e política, foi José, né? Sim. A importância dele na política e a transformação e como Deus usou ele na política, né? A entrada de José na política foi uma entrada meio que, como alguns casos existem no dia de hoje, forçada. É, né? O fato dos irmãos não gostarem muito dele e venderem ele para os midianitas, então, meio que foi empurrado. Foi Empurrado, forçado e ele foi literalmente, parar no Egito Verdade. para cumprir os propósitos divinos. Lógico que naquele momento ele não sabia, né? Uhum. Mas muitas das coisas, muitas vezes as pessoas vão entrar, que nem eu creio que você está entrando na política por meio divino, Amém, porque sim, orientação divina, porque foi orientado, alguma coisa desse tipo, porque nós somos espirituais. Uhum. Então a gente muitas das vezes não vai saber qual é o real propósito, né? Vai vivendo um dia de Vai cada vivendo. vez. Só lá na E frente não é que a gente vai fácil, entender, né? é verdade. E José foi um caso assim muito falado, específico para falar sobre política, porque ele virou governador de uma potência que era o Egito na época, né? Uhum. E através da sabedoria que ele tinha de Deus, no lugar certo, na hora certa, ele livrou o povo hebreu da fome, né? E assistindo a minissérie de José, a gente aprende muita coisa, inclusive gestão, administração, visão, Sim. porque ele soube conduzir os alimentos, né, e passar a direção pro faraó, Sim. né? E ele tinha a fé dele, faraó tinha a fé dele, Uhum. não é verdade? Então, assim, e ele, através de uma boa visão e boa matemática, um bom estudo, ele salvou, inclusive, a família, né? O Márcio, eu costumo dizer que nem eu sou formado em logística, que José já era formado em logística naquela época. Porque Verdade. falou para o faraó, faça armazéns, construa silos para você guardar, estocar, porque quando vinha a fome em toda a nação, você vai ter reserva para vender ao preço que quiser. Ah, Então já fazia logística naquela Logística. época. Então, assim, é muito interessante e a gente vê a importância de ver um homem de Deus, orientado por Deus, porque mesmo passando dificuldade, não se corrompeu. uhum, Mesmo estando no poder, não se corrompeu. Não abandonou a sua fé, uhum. não abandonou o seu povo. Não virou a Isso cabeça. não virou a cabeça. O poder não virou a cabeça. Verdade, E verdade. isso é muito importante. A gente ter homens centrados. Por isso que eu te falei, base familiar, que é o sustento de um homem, base familiar e a fé cristã, a fé em Deus. Porque a aliança que ele teve com Deus, a luta que ele passou com os irmãos e tudo mais, e quando ele estava no poder, ele podia mandar matar todo mundo. Sim. Porque Faraó mandou matar. Sim, Né? sim. Não, se quiser matar eles lá, mata lá. E não. A aliança. Aí ele agiu como cristão, né? Agiu como Perdoou cristão. seus irmãos e... Né? Uma história linda, né? É uma bênção de Deus. É uma história linda. E, pastor, agora fazendo uma pergunta dos tempos atuais. Lá perto da congregação do senhor, como é que está a população lá, de situação, agora falando de prefeitura, falando de situação dos tempos de hoje, como é que a população está lá, o que é que eles falam das políticas públicas? Ô, Márcio, é assim, que nem eu falei para ti, embora eu não moro em Barra Velha, já convivo em Barra Velha, já tem uns 8 para 9 anos. Uhum. Então a gente já sabe um pouco do dia a dia. Eu convivo muito em Itajuba porque a igreja é lá. Uhum. Itajuba, todos aqui têm consciência que é um bairro em expansão, em crescimento. Mas naquela região ali onde está a igreja, é uma área muito precária ainda. De saneamento, de segurança, de saúde, de educação, né? A gente sabe que tem ali agora, em construção ali, tem uma escola que, se eu não me engano, está até pronta, mas não inaugurou já ainda. está pronta desde o começo do ano, mas ainda não inauguraram. A gente sabe que teve os problemas aí, troca de prefeito, e foi uma furdúncio só, mas também a saúde, o postinho que tem perto da escola ainda não está pronto, ainda está em fase de acabamento, isso tudo dificulta a saúde do povo, a educação. Tem crianças ali na região, perto da igreja, que tem que se deslocar até lá perto da Praia do Grande para estudar. E lá pôr do colégio lá atrás, né? Muito difícil.
né? Sendo que tem Quantas um das vezes colégio ali perto. a gente tem que contar com o irmão da igreja ou comigo, que já aconteceu de sair de Penha, onde eu moro, para vir em Itajuba para socorrer algum irmão para levar para o ponto-socorro. Então é tudo muito precário. Uhum. Muita vala a céu aberto, o saneamento é Zero. muito precário, é zero. Então a gente sabe que tem as dificuldades. Uhum. Quem sabe entrando agora uma nova equipe de vereadores para fazerem as leis, cobrarem atitude, ações do prefeito, a coisa começa a andar. Mas por enquanto a coisa ainda não está boa, não. A gente vê colégio, né, creche, o posto de saúde que tem lá, e a população está precisando e não pode usar. Está precisando. Né? Não pode usar. Ali naquela região também tem pouca iluminação. Muito. Né? Passei por lá à noite lá e vi que tem muitas ruas ainda escuro. Então, escuro. E aí é que entra a segurança, né? Pois Como é que a moça vai andar ali 8 horas da noite? É complicado. Complicado, né? então. Complicado. E é complicado. Então, Deus abençoe que nessas próximas eleições, nesse mês aí, o povo faça a escolha correta, né? Fazer a escolha correta, que nem a gente sempre orienta, Márcio. Pessoal, se está em dúvida o candidato, pesquise a vida dele, pesquise as ações dele, as atividades, o caráter, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não somente, porque é bonzinho, deu um sacolão. Verdade. Porque é bonzinho, me deu uma carona. Não, aquilo que a gente falou, cai naquele quando agora. Não, vende o voto e depois vai chorar 4 anos. Verdade. Então, para a gente ir para o encerramento, a vinda do senhor hoje aqui, eu tenho certeza que a palavra do senhor vai auxiliar pessoas a tomar decisões certas. Né? Seja para mim, seja para outro candidato, mas que seja para o coletivo. Sim. Né? Quero agradecer ao senhor. Sei que a agenda do senhor é extensa. O senhor vai agora ir para Penha, né? Moro em Penha. E agradeço ao senhor, Deus abençoe o senhor, a sua esposa. Amém. E muito obrigado também, Amém, irmão. Márcio. Eu agradeço a oportunidade a todos que façam o seu exame de consciência, escolham um candidato correto ali, que sei que vai reger a cidade para os próximos 4 anos de uma maneira bem agradável a todos. Márcio, muito obrigado. Eu te agradeço, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, meu querido. E você que está aí com a gente, fica ligado nos próximos episódios do Márcio em Ação.